Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, povos e povas? Hoje eu queria falar com vocês sobre uma história bem conhecida, bíblica, né? Pra gente refletir um pouquinho, e eu intitulei como De Frente ao Espelho, tá certo? Eu queria falar um pouquinho sobre a história de Moisés e a história de Josué, trazendo isso para a nossa vida, para a nossa realidade, tá certo? Primeira coisa, no livro de Josué 1 fala o seguinte: que quando Moisés morreu, o povo precisava de um líder, e foi escolhido Josué, né, para poder fazer o que Moisés não pôde fazer, né, porque Moisés não pôde entrar na Terra Prometida, né, mas ele pôde ver, mas não pôde pisar, não pôde entrar, por conta da história. E se você for ler o livro, você vai entender. Mas qual o ponto que eu quero chegar para falar com vocês é o seguinte: que quando Josué foi colocado naquela posição de passar pelo rio para chegar até a Terra Prometida, né? Para conquistar aquela Terra Prometida, ele passou por algumas questões. Biblicamente falando, a palavra de Deus diz que ele se sentiu, vamos dizer assim, incapaz, mediante aquele homem que liderava aquelas pessoas, que era Moisés, um homem muito poderoso, um homem escolhido por Deus. Não que Josué não tenha sido, porque ele também foi escolhido por Deus, mas um homem que fez uma história diferente, um homem que teve assim, foi um exemplo para todo aquele povo daquele período, né? E até hoje também pode ser um grande exemplo para nós. E a palavra de Deus diz assim: esforça-te, eu te ajudarei, né? Leva esse povo para o outro lado do rio, né? Para que eles possam conquistar essa terra prometida, né? E aí foi o que aconteceu. Ele diz, na palavra dele, que medita na minha palavra de dia e de noite, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, né? E leve ao pé da letra as palavras da lei, né? As palavras daquele livro, do livro que eles tinham antigamente, né? Não era a Bíblia completa, mas eles tinham sim a palavra de Deus ali para estudo, meditação e crescimento, para sabedoria e direcionamento das atitudes da vida, como a gente tem a Bíblia completa hoje aí como manual de vida, né? E aí o que eu queria falar com vocês, que ele fala, né? Te esforça e eu te ajudarei, né? Te esforça e eu te ajudarei. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, né? Medita na minha palavra de dia e de noite. Confia na minha palavra, né? Persevera. E muitas vezes o que acontece? Quando a gente começa a se comparar com outras pessoas, por exemplo, Josué começou a achar que era incapaz, porque Moisés era Moisés e ele era Josué. E quando a gente começa a se comparar com outras pessoas, achar que nós somos incapazes, quando Deus determina que nós façamos algo que Ele já determinou para as nossas vidas, mas por comparações a gente começa a criar o medo, a insegurança e achar que nós não somos capazes. Mas o que é que Deus mostrou? Que se a gente meditar na palavra dele de dia e de noite, se a gente buscar, se a gente orar, né? Se a gente ler a palavra de Deus, se a gente se alimentar, a gente vai estar forte, a gente vai ver que a gente é capaz, e aí a gente vai conseguir ultrapassar todas as barreiras, todas as dificuldades, e conseguir caminhar naquele objetivo e chegar naquele ponto que é pra gente chegar, né? Mas o que é que aconteceu? Josué, né, no primeiro momento, ele ficou assim meio balançado, e isso a gente pode trazer para nossa vida também. Então, onde é que entra de frente pro espelho, né? Que às vezes a gente se olha no espelho, a gente vê, não a parte externa, tô falando da parte interna, e a gente pensa que a gente é incapaz, literalmente, né? Então, em determinadas situações da nossa vida, que a gente possa ser Josué, que a gente possa levar aquele povo, né? No caso, qual era o objetivo de Josué? Levar o povo para a Terra Prometida, né? E o povo que foi para a Terra Prometida não foi aquele povo que saiu da escravidão, né? Porque aquele povo não entrou. O que entrou foi a sua descendência, né? Que entrou na Terra Prometida, por conta de várias questões que vale a pena ler o livro para poder entender melhor. Mas o que é que eu quero dizer? Ele cumpriu o objetivo dele, ele levou
aquele povo para a terra prometida, e assim eles conquistaram, né, a terra da promessa que Deus tinha prometido há muitos e muitos anos. Então, qual é a tua terra prometida, né? O que é que tu tem, o que é que Deus tem preparado para ti e tu tá com medo, tu tá receoso porque tu acha que tu não é capaz, porque tu acha que pessoa tal é mais capaz do que você. Eu acho que isso é uma coisa a se pensar, nós, né, eu digo isso não só para vocês, mas quando eu começo a falar disso, eu também estou me alimentando e estou refletindo em relação a isso. E às vezes a gente pensa que a nossa terra prometida nunca vai chegar, né? Mas às vezes, será que ela não vai chegar ou ela não chegou ainda pelas nossas próprias atitudes, porque nós não confiamos, porque nós não meditamos na palavra, porque nós não buscamos direcionamento, porque muitas vezes é mais fácil a gente se esconder e fingir que não é com a gente, ou é porque simplesmente a gente está com medo, porque o medo, ele bloqueia muito a nossa vida. O medo faz com que a gente paralise em todos os sentidos, né? Em todos os aspectos da vida. O medo faz com que a gente pare, simplesmente congele e não faça mais nada, né? E aí a nossa vida fica paralisada, os nossos planos ficam paralisados, os planos de Deus ficam ali adormecidos, porque Deus não é mal educado, né? Então, eu acho assim que a gente tem que começar a colocar em prática, literalmente colocar em prática a nossa perseverança, a nossa fé e a nossa confiança. Porque se Deus nos colocou nessa posição que você está hoje, que eu estou hoje, é porque é o momento certo, tá? Então, uma coisa que eu quero falar assim para mim, primeiramente, que eu preciso se olha no espelho, mulher, segue em frente, olha o teu propósito, olha o teu objetivo, o que é que Deus preparou para ti. Não se compara, porque tu é única, tu é singular, tu é uma pessoa atípica, tá? Você é uma pessoa específica, você não é igual a ninguém, então a gente não pode se comparar a ninguém. E quando a gente achar que a gente é incapaz, a gente tem que começar a se capacitar. Como é que se capacita? Lendo a palavra de Deus, se alimentando, não desviando nem para um lado nem para o outro, mas confiando naquele que nos colocou naquele lugar e naquela situação. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Uma mensagem rápida, mas que nos fortaleça e que nos dê um estalinho de vida, que a gente possa começar a trilhar esse caminho, essa terra prometida que o Senhor preparou para cada um de nós. Porque às vezes uma terra prometida para a gente são várias situações, na verdade, pode dar vários exemplos aqui, mas cada um tem a sua terra prometida a ser conquistada e depende de cada um de nós, orar e ação, né? Que a gente possa também fazer a nossa parte e fazer o nosso papel, não esperando só, né, por Deus dar um empurrãozinho, né? Deus dá as ferramentas e a gente tem que começar a trabalhar e utilizar essas ferramentas. E sem medo, viu? Sem comparações, porque nós somos pessoas únicas.